Olá, estamos dando início agora mais um IRCast. Nesta oportunidade, vamos abordar um assunto de extrema importância, que é imunoterapia. E desta feita, nós contamos com quase todo o nosso time lá do IRG, especialistas em alergia e imunologia, doutora Fernanda Gaia, doutora Natália Mota e o doutor Renato Prachedes. Então, equipe absolutamente quase completa. Vamos dar início. Meninos, me falem em relação à imunoterapia, qual é a eficácia, as indicações e o que é que ele representa, o que é que a imunoterapia representa na nossa especialidade. Falar de imunoterapia. Boa tarde, gente, né? Não sei, mas mais uma vez aqui muito feliz, né, por mais um podcast, falando sobre a nossa especialidade, falar sobre imunoterapia. É maravilhoso porque, para mim, imunoterapia, eu já penso em qualidade de vida e como a gente consegue modificar, né, a vida desses pacientes. E hoje, quando a gente pensa em imunoterapia, não é só de ácaro, poeira, não, né? Existe hoje uma gama de variedades que a gente pode fazer para melhorar a qualidade, né, da vida deles, né? Isso, e assim, não só é uma excelente forma de tratamento que a gente tem, mas a única forma de tratamento que a gente tem de tratar de forma específica as alergias. Então, é uma arma que a gente utiliza no nosso dia a dia extremamente importante, né? Primeiramente, boa tarde a todos também. É um prazer aqui ladear com colegas que têm muita experiência em imunoterapia alérgena específica. A gente vai transcorrer aí da nossa conversa, acho que comentar da experiência, acima de tudo, desse tratamento que é o pilar da mudança realmente, né? Da evolução de quadros alérgicos, bem como as alergias respiratórias, e a gente realmente expande um pouquinho o termo, o nome, né? Imunoterapia, que é um nome que abrange vários tipos de tratamentos, incluindo a imunoterapia alérgena específica, que sem dúvidas é um dos grandes tratamentos realmente que, como a doutora Natália falou, é quem nos lembra muito melhora da qualidade de vida. E a minha mãe, a doutora Rosa, que tem uma experiência de quantos anos? Mais de 40. Mais de 40 anos. A imunoterapia são mais de 100 anos que existe. E você tem mais de 40 anos. Então, você pode contar para a gente um pouco da sua experiência e de como tem sido essa evolução. Isso é importante. Então, que deve ter mudado bastante. Verdade. Como a Fernanda falou, a imunoterapia ela é um tratamento altamente eficaz, né, no tratamento das doenças alérgicas. Expande um pouquinho também, como o Renato falou, e a Natália, mas ela mudou. Ela mudou. Eu acompanhei um pouco dessa mudança. Ela tem mais de 100 anos, eu tenho um pouco mais de 40 que faço a especialidade. E eu me lembro logo quando a gente estava na especialização, por exemplo, a imunoterapia alérgeno específico, que é o que a gente utiliza mais para ácaros, no tratamento da rinite alérgica, conjuntivite alérgica, asma, ela era um pool de poeira domiciliar. Hoje, nessa evolução, a gente consegue especificamente saber que tipo de ácaro é mais prevalente naquela região ou nas regiões. Então, essa especificidade faz com que tenha muito mais resultados benéficos e mais específicos no tratamento. Hoje, a imunoterapia, nesta evolução, ela tem os alérgenos são muito mais purificados. Isso confere maior eficácia e mais segurança também. E eu acompanho essa evolução. Eu tenho até, você falando na experiência, Renato, eu tenho assim a honra, né, mesmo de ter feito parte dessa história, né, da especialidade no nosso estado e consequentemente, em experiência na imunoterapia, porque eu fui a pessoa que primeiro instituiu um serviço de alergia em serviço público no estado. Na época a gente fez no Pan Salgadinho, eram muitas dificuldades, mas assim, foi muito prazeroso, porque a gente atingiu aquela classe que não tinha a menor condição. Nossa, que bacana. Ou acesso a esse tipo de tratamento, que a gente sabe que não é um tratamento absolutamente barato, né? E na época também já existiam 2 especialistas aqui, né? Mas a carência era muito grande e a gente precisava batalhar muito para conseguir algum benefício, e realmente a imunoterapia tem essa trajetória.
Eu acho que o desejo, a gente que compreende um pouco mais o quão que as vacinas elas melhoram a qualidade de vida dessas doenças alérgicas, o desejo é que todos os pacientes pudessem ter a oportunidade. acesso, né? Ter Para vocês terem acesso. noção, eu que fiz residência um pouco mais recente, pegando um pouco a parte da pandemia, por exemplo, como eu fiz residência lá no Instituto do Servidor Estadual de São Paulo, em que na época da pandemia paralisou as imunoterapias, que lá, como oportunidade, os pacientes que fazem acompanhamento, que são conveniados, que fazem parte do serviço do Estadual de São Paulo, lá do IANSP, eles têm o benefício de poder fazer imunoterapia. A partir do momento que teve que paralisar esse tipo de tratamento, fez uma contabilização lá de quantos pacientes faziam imunoterapia. Eram mais de 1.000 pacientes fazendo imunoterapia. Nossa. Eram bastante. Ou seja, inclusive até a nível de experiência, a gente via muito paciente que fazia imunoterapia. Exatamente, principalmente esses de ácaro de poeira domiciliar. E foi perceptível a carência e a necessidade, a busca dos pacientes, mesmo precisando ficar em casa, querendo retornar para fazer imunoterapia, porque tinha voltado a apresentar crises, tinha voltado a apresentar... A gente vê na prática, isso é muito impressionante, nítido e claro. É impressionante. E aí você falou do custo, e realmente não é, né? A gente tem que... não é um custo, não é tão acessível, a gente gostaria que fosse mais. Mas existem estudos que mostram o custo-benefício no final Sim, do tratamento. Porque existe todo um valor agregado junto da imunoterapia para ela ter o custo que tem, né? O custo no final acaba que compensa demais, porque os pacientes internam menos, não utilizam medicamento de uso diário. Então, assim, de fato, não é um valor, né, pesado, assim, de início, mas se a gente for ver ao longo do Sim. tempo, compensa demais. Então, assim, melhora não só a qualidade de vida, mas se a gente for pensar no custo-benefício, também Sim. acaba valendo bastante a pena. Eu quero até aproveitar e falar isso da qualidade desses antígenos, desses alérgenos ser utilizados. Então, assim, é claro que você tem que procurar um especialista, mas assim, tem que ter muito critério na procura do especialista, porque existe a qualidade também desses tipos de vacinas. Sim, exatamente. Isso é outro ponto importantíssimo que a gente estava até conversando. Porque a né? imunoterapia hoje meio que outros especialistas estão fazendo. Isso. E eles não sabem fazer, eles acham que sabem, mas a gente estudou, né? Foram 2 anos de residência. A gente se capacitou para isso. Tem que E, saber assim, manipular não é o só extrato. aplicar a não. injeção, São né? muitas nuances. Então, assim, É todo primeira um coisa, segmento. para o paciente e a vacina, hoje em dia eu acho que muito menos, né? Mas ela já foi muito desacreditada Sim. no Por passado. Por conta dessas E ela coisas. foi muito desacreditada justamente por isso. Porque quando ela não é bem indicada e quando ela não é bem feita, você não vai ter resultado. Então, não vai haver resposta. Então, tem que ter, primeiro, um critério para indicar. Não são todos os pacientes que vão fazer. Exato, Não adianta sair, eu tenho alergia, vamos fazer a vacina. A vacina não é igual para todo mundo. Cada paciente tem a sua vacina, cada paciente tem o seu extrato, a gente tem que analisar a IgE específica de cada paciente e a vacina tem que conter o que o paciente tem alergia. E o mesmo paciente, ele pode estar em momentos diferentes da imunoterapia, Isso. né? Tipo assim, diluições diferentes, né? E eu acredito que, inclusive na convivência, como a gente trabalha muito em sintonia, o que a gente faz, pelo menos lá no Instituto, eu não digo que a gente faz vacina, a gente faz o tratamento. Isso, é o tratamento. O tratamento que inclui, sem sombra de dúvidas, a imunoterapia, as vacinas. Não adianta só a gente fazer só as vacinas e aquele paciente ele não fica bem assistido. Aquele paciente, a gente às vezes está apresentando crises, aquelas crises por vezes pode ser uma contraindicação da gente fazer. Isso a gente faz de perto, ou seja, quando a gente fornece, quando a gente, entre aspas, dá a oportunidade do paciente fazer imunoterapia lá no Instituto, a gente não está só dando a imunoterapia, a gente está dando assistência, a gente está dando o acompanhamento especializado para esse paciente, para que, paralelo a ele diminuir as crises, a gente fornecendo o benefício da imunoterapia para o paciente. Mês passado, eu tenho um paciente que começou a fazer imunoterapia, ele vai ver esse podcast, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Ele começou a fazer imunoterapia e, assim, sabe aqueles pacientes que tinham uma qualidade de vida detonada e melhoraram, assim, absurdamente depois da imunoterapia? E, assim, e já tem o quê? Já é um paciente que já tem 40 e poucos anos. Então, uma vida inteira de rinite que melhorou
muito depois de anos de sintomas, qualidade de vida, né? sintomáticos. E aí ele começou a imunoterapia super agradecido, feliz da vida, melhorou, que mudou a vida, tá sem usar medicamento, tá só com a vacina, super feliz. E ele tem um primo que mora em outro estado e começou a fazer imunoterapia com um pneumologista, com uma outra especialidade. E esse primo, ele parou de fazer imunoterapia porque começou a reagir com a vacina. Aí o pneumo suspendeu a vacina porque não era para ele fazer, o que está completamente errado, né? Ou seja, a imunoterapia estava sendo feita da forma incorreta. Uma diluição errada. Uma diluição errada. Ô, Renata, essa colocação sua foi perfeita, porque lá no Instituto nós temos especialistas o dia inteiro, todos os dias. Então, a gente monitora esses pacientes. A imunoterapia é feita lá. O e a gente enfermeiro assiste. que Tem aplica, enfermeiro de plantão o dia inteiro. Não é técnico de enfermagem, é enfermeiro que aplica. A gente dá toda a assistência. Então, eu acho que isso faz a diferença. A qualidade dos extratos, a padronização desses extratos. No Instituto, a gente utiliza o melhor laboratório disponível no Sim, Brasil e a gente sim. faz questão de manter a qualidade. E a diluição, que é dependente para cada paciente, isso é feita pelo médico. A gente jamais deixa qualquer, ou enfermeiro, ou técnico de enfermagem, a gente não deixa ninguém fazer essa diluição. Ela é feita pelo médico. Nós preparamos. Diluições extras que fazem parte da nossa Sim, especialização. A gente aprendeu a fazer isso na nossa exato. especialização. A gente sabe manusear. E é exatamente isso que vai fazer o diferencial em detrimento a outros colegas. Não desmerecendo, até porque as outras especialidades, elas também têm... Cada é como um, se, né, por exemplo, tem o eu seu vou dar um exemplo aqui, de outros especialistas que trabalham e que veem doenças incomuns da gente. Por exemplo, otorrino. É como se eu começasse a querer fazer uma nasofibroscopia. Não é da minha competência. É como se, por exemplo, eu quisesse montar, por exemplo, uma espirometria dentro da... Pô, quem tem expertise naquele procedimento, naquela situação, é o especialista, é o pneu, é o otorrino. Na alergia e imunologia, a imunoterapia, quem faz com expertise E é um alergista. tratamento muito seguro, extremamente seguro, mas pode ter reações tanto locais como sistêmicas. Por isso que tem que ter todo esse acompanhamento, né? Equipe de enfermagem, equipe médica. Quem né? vai conseguir, vai saber manejar essas possíveis reações é o alergista. E como esse outro médico fez de suspender a imunoterapia, isso não é indicação. Muito pelo contrário, a gente revê a diluição, mas assim, se ele reage, provavelmente ele tem sensibilidade. Então, ele tem indicação de continuar aquilo, mas de outra forma. E quem pode fazer imunoterapia? Quem pode? Quais são as indicações de imunoterapia? Qual a clínica? Rinite? Pacientes que têm rinite, conjuntivite, Alérgica. isso tudo com sensibilização e já é específica comprovada. Rinite, conjuntivite, asma e mais recentemente, que antigamente não tinha, e você pode dizer isso, é a dermatite atópica. E engraçado que na última semana, de fato, eu tenho visto muito paciente com dermatite atópica fazendo imunoterapia e com uma resposta tão boa para dermatite. Porque a sensibilização também é, ácaro, né? Mas isso foi uma coisa que me chamou recentemente a atenção. E Realmente os pacientes respondem. A gente sabe que a dermatite atópica vai ser uma causa multifatorial, Complexa, mas né? os pacientes sensibilizados, eles vão ter uma Melhora. resposta, eles vão melhorar. Se o poder de inflamação dele está nesse ácaro, nessa poeira, né? Mas o lance da imunoterapia é que não é só para isso, para o ácaro e para a poeira, exatamente. né? Hoje, eu acho que também, né, doutora, começou mais recente, isso como esse outro leque, assim, da imunoterapia? Na verdade, desde que eu comecei já a minha especialização, a gente já fazia no servidor, já imunoterapia também para o paciente com dermatite atópica. Agora, voltando um pouquinho àquela colocação, eu me lembro quando eu voltei da minha residência aqui em Maceió, obviamente tinham poucos especialistas, então muitos outros profissionais que não era da especialidade faziam imunoterapia. Daí tinha um descrédito. Eu acho que eu também fiz parte um pouquinho dessa história. A partir do momento que eu comecei fazendo tudo muito, muito certo, né, como tem que ser, eu acho que assim,
começou a mudar muito isso. Vocês acham? Foi importante. Vocês acham? Eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Porque, de fato, assim, você mostrou que não é assim. Que não é As assim. coisas não são simples. Certo, a Você segurança, tem que ter uma né? especialidade. Né? Infelizmente, não só isso hoje em dia, né? O quanto que a gente vê muitos procedimentos, por exemplo, muitos testes verdade. para coisas, para alimento, por exemplo, né, Natália? Você mexer costuma com ver o que você bastante. não entende. É muito complicado. E aí, esses pacientes chegam pra gente com aquele leque de testes para... Porque o paciente vai chegar muito com a complicado, queixa e cabe ao médico distinguir o exame ideal para fazer aquilo e não sair pedindo Sim. né, Combo, um né, combo, de uma testes, triagem alérgica, né? Parece até que fez uma triagem, assim. E aí, que quando não o paciente chega com sensibilizações, um médico que não tem a especialidade Vai tirar da tudo. vida. Vai. Agora, a Natália, ela falou uma coisa muito interessante quando ela comentou das vacinas para o paciente que tem dermatite atópica, porque a dermatite atópica, como é aquela doença que começa aquela sequência da marcha Faz a atópica, marcha é esperado atópica. que esse paciente vai ter rinite alérgica e vai ter realmente uma possibilidade maior em De relação ter às outras asma. populações geral de ter asma. Aquele paciente que o quão mais breve a gente consegue fazer a imunoterapia, com a dermatite atópica e com a asma parando, ou com a rinite, parando ali na rinite, é quando a isso gente bom. começa Prevenção. nesse Super momento, importante. quando a gente começa A a fazer a palavra que eu amo, a imunoterapia nesse prevenção, momento, gente. a Como gente previne, a gente diminui consideravelmente esse paciente de evoluir para um paciente asmático, ou seja, é um ponto-chave que se a gente tivesse oportunidade nesse momento, de começar nesse momento, a gente vai diminuir a possibilidade considerável Isso. desse paciente evoluir para um paciente Exatamente, asmático, não né? só melhorar a qualidade de vida dele, mas evitar que ele evolua para outras outras alergias. alergias. Que com certeza vai evoluir se não for tratado, né? A Obviamente. chance é altíssima. E é só enfatizando, eu sou fã absoluta da imunoterapia, acompanho há muito tempo. E assim, a gente vê, todos nós vemos no dia a dia, os depoimentos, assim, emocionantes dos pacientes. Eu escuto muito, vocês também, óbvio, mas é como eu tenho mais tempo de estrada, é assim, doutora, por que eu não fiz antes esse tratamento? Por que ninguém me encaminhou? Por que não fiz? Porque hoje a minha vida é outra. E de fato é outra. Isso a gente consegue modificar. A vida de uma pessoa, gente, o paciente que tem rinite alérgica que não está controlado, ele não dorme bem, ele não se concentra Ele não bem no outro estuda, dia, ele não não estuda, trabalha. não consegue trabalhar. É uma coisa assim, de fato, e às vezes você diz, é só uma rinite alérgica, como se fosse a coisa mais banal. E a imunoterapia é o único tratamento que vai atuar especificamente intrinsecamente nessa condição do paciente. É a única que vai modificar. E sabendo assim que cada paciente vai ter o seu tempo de ação. O que eu quero dizer assim, por exemplo, da Fernanda respondeu muito rápido. Sim. Alguns pacientes vão ter que ter mais paciência, não quer dizer que ela não está agindo, né? Isso. Mas assim, cada organismo, o sistema imunológico, né? A gente vai vendo como é que ele vai. Então, acreditar nesse potencial da vacina, Na né? teoria, a gente tem que esperar chegar na dosagem máxima. Mas na Exato, prática, de fato, a gente vê uma resposta bem É. antes que isso. Lembrar que Sim. são protocolos que existem, então às vezes a gente tá tem a fase de indução, a fase de manutenção, a gente tem que explicar isso bem para o paciente, né? Ah, foi bom você falar nisso, Natália, porque é o seguinte, o paciente começa, você explica tudo no começo, mas às vezes é muita informação também, né, no primeiro momento. E você explica que a imunoterapia, ela tem um tempo, não adianta você fazer por curto período, tem que ser um mínimo de 3 anos, enfim. O paciente escuta muito bem, mas ele começa a ficar tão bem durante o tratamento que ele para. Ele para, Aí depois volta, eu digo, poxa vida, doutora, eu pensei que eu já estava curada. Eu digo, bom, tem que ter aquele tempo, então isso é importante. É importante dizer que é um tratamento de controle, né? As alergias é uma doença crônica, então é um tratamento de controle. E aí os pacientes, eles precisam manter o tempo certinho de tratamento para que a resposta permaneça por um longo mais período tempo. depois que o tratamento termina. Que dê segurança. Que é um tratamento de 3, 5 anos. É um tratamento longo. Mas ele é fácil de ser feito, dá para fazer tranquilo. E os pacientes... Chega um determinado momento, né, Fernanda, que há uma flexibilização, inclusive, na administração da imunoterapia, e quando a gente faz ela da forma subcutânea, tem aquela fase de indução que é semanalmente, que a gente faz. Vai ter um determinado momento que na fase de indução, o paciente só vai fazer uma administração mensal e conseguir manter esse acompanhamento. Mas
é importante realmente ficar um pouco no pé do paciente, exatamente para a gente não cair, inclusive, na cultura de que a imunoterapia ela não é eficaz, porque ela é muito eficaz, tão eficaz que às vezes o paciente esquece. E é um processo melhora. o que a gente faz é uma dessensibilização. Então, o paciente ele está em contato com aquele alérgeno. Se ele para de usar por um tempo prolongado, por segurança do tratamento, a gente tem que voltar à dosagem, senão o paciente tem risco de ter reação. Exato. Então, acaba perdendo todo aquele tempo, não só o dinheiro, mas o tempo dele, e a gente tem que voltar tudo de novo. Então, é um tratamento que precisa ser contínuo. E é uma coisa que a gente faz, né? Exatamente, voltando àquele assunto que a gente estava comentando aqui, que a gente não faz só a vacina, a gente faz o tratamento. Como a gente tem, de alguma forma, esse controle lá no Instituto de ver os pacientes que fazem imunoterapia, a gente vê, peraí, esse paciente aqui tem tempo que ele não veio. Vamos entrar em contato com ele, vamos compreender o que está acontecendo, por que ele não deu continuidade. Às vezes o frasco dele está lá guardadinho e ele não veio, deve estar acontecendo alguma coisa. O que ele esperava, que não correspondeu, o que aconteceu, tem alguma coisa que está né? acontecendo, chama o paciente, ou seja, o tratamento faz parte também, esse tipo de atenção, esse tipo de... E esse esquema que você falou é o da subcutânea, né, que é a injeção, que todo mundo acha que só tem injeção, mas não é isso. A gente também tem hoje na modalidade oral, né, as gotinhas para crianças menores, quando indicadas, né? Então, não precisa ter medo da vacina também. Não precisa, a gente consegue adequar o paciente no que a família espera, no que a eficácia é igual, né? E a eficácia é igual. Tem adulto que só quer gotinha também. Exato, Vou ser muito franco. Na residência, todos esses 1000 pacientes aí que fazem imunoterapia lá no servidor, todos por subcutânea. Ou seja, subcutânea. Eu confesso que eu prefiro, porque é mais prático, acho que a aderência é melhor. Sempre vi, né, na parte científica, na parte teórica, que a sublingual, igualmente, elas fazem eficaz, faz a mesma eficácia, mas confesso que não tinha toda essa experiência como eu tinha com a subcutânea. Graças a Deus, e realmente comprovando a ciência, todos os pacientes que eu faço sublingual, impressionante. Como a maioria do meu público são crianças, para criança não tem basicamente eu fico na sublingual. Não tem como. Mas aí, uma outra questão da imunoterapia, quando é feita para ácaros, para aeroalérgenos, mas ela também pode, inclusive, salvar vidas em outras situações. Isso. Né? Que a gente muda, né, as indicações. Quais são as outras indicações? Quando a gente fala de imunoterapia dessas mais habituais, digamos assim, que está no nosso dia a dia, e de doenças mais prevalentes como rinite alérgica, conjuntivite e asma, a gente fala que é de um tipo de imunoterapia que atrapalha bastante a qualidade de vida. Mas, de forma não tão comum, esse ácaro, por exemplo, que é o que a gente faz em imunoterapia, vai ocasionar rapidamente uma anafilaxia. Não. Mas tem um outro tipo de alérgeno, que tem uma imunoterapia alérgeno específica, que inclusive, se a gente for ver os estudos, ela até é mais de 95%, tem uma eficácia inclusive até maior do que a de alérgeno específica, que é a imunoterapia, as vacinas para os venenos dos insetos da classe Hymenoptera, que são as abelhas, vespas e maribondos, e as formigas. Essas que, de forma acidental, literalmente, sem a gente querer, corre risco de vida. É muito sério. É um acidente que esse tratamento eu acho sensacional, porque realmente o paciente sai do risco de vida. E é uma situação que a gente não tem como escolher. Literalmente é uma prevenção que a gente faz desse paciente. É aquela pessoa literalmente é o tratamento, né? Tem que ser, porque esse do ácaro, o pessoal ainda fica, né? Não, vou fazer o tratamento convencional, né? Vou esperar. E nesse caso, não. Ele precisa da imunoterapia, porque ele corre risco, né? Ele é risco. Desde por vezes uma criança, um adolescente que às vezes vai ter que precisar andar com a caneta de adrenalina porque vai no parque, porque vai no jardim, porque vai sair no condomínio, vai pro condomínio e acontece uma eventualidade de uma formiga, pura e simplesmente uma ferroada de uma formiga pode levar ao desfecho fatal. A gente fez, né, lá no consultório, uma sensibilização para formiga, que foi um sucesso. E era um paciente que você não tem controle, porque ele era ferroado no trabalho. Imagina, no trabalho, como é que faz? E ele sofria durante a imunoterapia também, de tão sério que era, né? Ele teve algumas reações. E a gente lá no consultório, a gente tem toda uma estrutura para que a gente consegue reverter.
Mas foi um sucesso. Depois ele já foi ferroado várias vezes, já teve alta, já foi ferroado várias vezes, sem reação. A satisfação. É bom Mas demais. depois de fazer um tratamento desse, você literalmente Maravilha. salva E é um a tratamento vida. de risco. E a gente tem tanta segurança de fazer lá, né? Assim, Tem, de colocar tem. o paciente, Teve de reação se sentir até seguro. importante. Ele teve Até umas pela reações. equipe, tem a equipe médica, a equipe de enfermagem, os medicamentos, né? Tudo. Temos tudo. Porque é um tratamento que, se você não tiver o consultório preparado, tem que ser a nível hospitalar, né? Tem que ser né? hospitalar. Tudo você vê a importância da nossa especialidade e da condução dessas doenças alérgicas que podem levar a desfechos fatais serem feitas pelo especialista capacitado de detectar, inclusive, às vezes uma pressão arterial que cai no paciente, aquele é o sinal para a gente que ele vai fazer medicar, agir, exato. pra gente agir, pra gente Isso, intervir. antes de chegar até o quadro, Antes de um quadro né? mais importante. A gente está ali monitorando a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, a gente vai lá ver pressão, saturação. São esses detalhes e essas nuances que tem que ser com um profissional especializado e, mais importante, em um ambiente que tenha todo esse suporte, toda essa equipe para poder fornecer o melhor. E pra você poder vê, esse intervir. tratamento da imunoterapia, ele é tão grandioso que eu mexo com o veneno de insetos, da mesma forma que eu também posso mexer apenas com a saliva do mosquito, né? E aí eu faço a Isso. imunoterapia para quem tem Pra estrófilo, inseto. que são insetos, mas eu mudei a gravidade, né? A imunoterapia que mais controla um processo inflamatório Isso. e que dá super certo, O né? resultado é Super certo. muito E diferente bom. dessa gravidade, o paciente pode levar até para casa e fazer as gotinhas em casa, sim. né? No caso do mosquito, assim. Você vê como ela é um leque que consegue proteger o paciente de diversas formas, né? Dessas formas. É e tem incrível. hoje, mais recentemente, da herpes, que a gente tem Sim, feito. e para candidíase E recorrente, pra candidíase né? recorrente. Que também tem sido assim um benefício impressionante, porque você imagina, e a gente pega mesmo meninas muito jovens, né? Com candidíase recorrente. A de Poxa candidíase eu vida. também acho muito legal de Muito, fazer. eu Acho fico muito muito legal, porque as entusiasmada. pacientes, quando vêm para o alergista, eles vêm porque já tentaram de Tudo. tudo. É verdade. Elas vêm assim, desesperadas, elas vêm já até resilientes, já sem esperança, né? E é muito legal mesmo, porque aí elas começam a fazer o tratamento e tem o melhor. É bem, bem legal. Não, São elas tratamentos- choram. Eu pego as meninas novinhas, choram, porque a vida conjugal já está totalmente comprometida. Porque imagina só, e são meninas jovens. Não, e quase ninguém sabe de que existe esse tratamento, Então, né? Pra Hoje, candidíase. o pessoal da ginecologia já nos encaminha, mas assim, até algum tempo atrás, eles não encaminhavam ou demoravam muito. Eu me lembro que eu pegava pacientes que estavam há 3 anos de candidíase recorrente, imagina. Hoje já nem tanto, assim, já encaminha. E elas vêm no desespero. Porque diferentemente da alérgeno específica, né, que a gente tem centenária, literalmente, o tratamento, a de herpes, de cândida, ela é uma imunoterapia, uma imunomoduladora, né? Às vezes a gente não precisa nem necessariamente Que ter nem aquele do gesto do específico. estrófilo, Não, né? exatamente. Ela imunomodula. Ela imunomodula, ela modula a resposta inflamatória do quadro exato. infeccioso Isso. e faz consideravelmente o paciente diminuir Uma mudança, as crises de as cândida, as crises crises. de herpes e por aí vai. Ou seja, E aí os protocolos podem ir mudando, né? A depender, não vai ser sempre da mesma forma, né? Sim. Que a gente vai fazendo, mas eu acho incrível Individualizada, também. realmente. Individualizar. Hoje também a gente tem um adilizado bacteriano, né? Aí, a dilisado bacteriano, a gente começou a fazer também já há uns É, 2 Resposta anos, muito boa. mas com uma resposta muito boa nas crianças Que pequenas. são de infecções recorrentes, né? Infecções virais, É. infecções bacterianas recorrentes, aqueles pacientes que não têm GE específica, principalmente agora, nesse período que vai vir de inverno, esses pacientes sem sensibilidade, com muita infecção, ele dá uma estimulada no sistema imunológico natural mesmo. E é muito, muito interessante, porque também tem visto boa resposta. eu acho que a imunoterapia, ela no contexto geral, eu acho que ela ainda, da mesma forma como 100 anos ela avançou muito, eu acho que nos próximos... Imagina. ela vai Eu acho que avançar ela muito Imagina o que é ainda. que vai vir ainda, Vai avançar né? muito ainda. Porque, vejamos, só nesse contexto em que a OMS fala que daqui em 2050 metade da população mundial vai ter algum tipo de alergia. E a gente vê isso no nosso dia a dia. O quanto que o Crescendo. dia a dia, Muito. o quanto que Crescendo. as crianças têm mudado a sua forma de educar, a sua forma de brincar. Hoje em dia as crianças estão mais reclusas, estão mais no seu celular, sim. não são mais expostas a antígenos no seu período ideal. Isso está Exatamente. diretamente associado Ao a um aumento aumento das da alergias. incidência A desses vida quadros urbana, alérgicos. né, das crianças, né, Isso. propicia muito mais. Alimentação, Alimentação, industrializada. urbana. Paralelo a esse aumento, sem sombra de dúvidas, a imunoterapia
alérgena específica, ela vai avançar nesse sentido, porque como vai aumentar consideravelmente esses quadros, a oportunidade de se avançar cientificamente nesses tipos de tratamento, elas também vão acompanhar essa mudança de padrão de quadro alérgico. Ou seja, da mesma forma como tem de herpes, da mesma forma como tem de cândida, sem sombra de dúvidas, aí o futuro é que outros tipos de alergias, como a própria alergia alimentar, por exemplo, que a gente tem visto aí, eu ia comentar tem que avançado bastante. tem avançado nesse e sentido. assim, acho que a principal que eu percebi que tem aumentado no consultório é a alergia alimentar. Realmente isso foi uma Eu coisa... acho que é mundial, né? É mundial. Todas as alergias estão aumentando, mas a alimentar parece que bastante. E a imunoterapia oral vem ajudar os alérgenos alimentares, não são com todos os alimentos, mas o objetivo é o mesmo, né? A gente dessensibilizar esse paciente a ele tolerar o que ele tem alergia. Então, ele vai conseguir tolerar o ácaro na rinite, na asma, e ele vai conseguir tolerar o leite, né? Pelo mesmo conceito. Pelo mesmo conceito, sendo que feito de formas diferentes. Então, não vai vir um extrato pronto que a gente vai diluir, no caso do alimento. Que um dia é capaz de até ter, né? É bem né? provável. Já existe estudos, mas o que a gente faz é pegar o próprio alimento, né? O leite, por exemplo, Vocês e sabem fazer... que amendoim tem, né? Um pé. Exato. Tem nos Estados Unidos. Isso a gente E viu eles quando têm tempo... A gente, tempão aqui lá. no Brasil já está sendo feito. Acho que esse ano... A gente nos viu cursos isso aqui já- uns já- 10 anos A gente atrás. viu em Vai Miami ter no algum avanço congresso, há uns nesse 10 sentido. anos 10 atrás. atrás, eles Fiquei estavam impressionada. começando. Era amendoim, porque é o grande problema deles. né? deles lá é Muita esse, coisa mudando, inclusive até em relação ao amendoim. Até a mudança dessa recomendação mundial da introdução alimentar, que é a partir dos 6 meses. Sim. Nos Estados Unidos eles estão até repensando isso, fazendo estudos com a introdução precoce do amendoim. Já a partir dos tá 4 meses, É. pensando Ou seja, inclusive se for nessa mudar é alta- para ser precoce, não atrasar. É, Porque é o que as pessoas exatamente, fazem, né? exatamente. As pessoas atrasam os alimentos. Hoje eu recebi criança de 3 anos que ainda não comeu camarão. Tipo, Porque com medo é. do pai, Não, hoje tem entende. adultos que nunca que comeram nunca camarão. comeram camarão. por Nunca comeram medo. camarão. É. Aí, curioso falar isso, porque hoje teve uma paciente que nunca comeu frutos do mar, camarão, crustáceos, na verdade, e tinha comido peixe. Aí veio com IgE específica, tipo, maior que 100 para tudo. E maior que 100 para peixe também, só que peixe ela come para provar como que a IgE Não adianta, específica você não só é... fazer exame. Agora vai liberar o camarão para essa pessoa? Não vai liberar. Essa criatura desse responsabilidade. jeito, não A vai alergia agora. alimentar provocar, é uma interpretação à parte, É porque uma é interpretação. extremamente individualizada essas interpretações. Impressionante. Mas falando um pouquinho ainda, voltando um pouquinho, que eu acho que eu lembrei agora que eu achei importante da imunoterapia, por exemplo, em grávidas, né? Qual é a Bem recomendação? lembrado. Ah, ótimo. Bem lembrado. Né? Se ela já está na vigência da imunoterapia, não precisa interromper. Mas você não deverá iniciar se ela engravidar. Isso. Exatamente. Mas se tiver... Pode continuar pode e a continuar gente aquela vê mesma dimensão. muito Como- obstetra, ginecologista interrompendo o tratamento, ou quando a Verdade. paciente quer engravidar, mandar suspender, como É. se fosse Um impedimento. impedimento para Não mexe nem fertilidade, não tem não mexe absolutamente nada, não imunoterapia, mexe. é. Se o paciente está fazendo, mantém o tratamento, não para, porque senão a gente perde toda aquela sensibilização que a gente já conseguiu alcançar até ali. E além de manter a imunoterapia, a gente recomendar essa imunoterapia da forma como a gente acompanha por lá, inclusive a gente dá a oportunidade de, paralelo à gestação, aquele momento maravilhoso que a paciente está Ela passando, tá bem, né? Pra ela ficar inclusive, bem. exatamente, por vezes ela não transcorrer inclusive da gestação, ela evolui para outros tipos de rinite, como a rinite gestacional, e se Que o eventualmente... paciente pode piorar, né? Durante a gestação. Exatamente. Eu vou contar um caso clínico que é meu. Conta para nós. Durante a experiência. gestação, eu tenho Ah, é crise, eu verdade. tenho rinite, tenho asma, mas assim, é intermitente, é uma vez ou outra perdida. Mas quando eu engravidei, Foi um absurdo. minha crise de asma atacou. Eu fiquei, acho que de quantos meses? Os 8 meses e... Internei várias vezes com asma. Verdade. A minha bebê nasceu precoce. Nasceu antes prematura por conta da minha asma. Então, os pacientes podem piorar mesmo. Então, esse tratamento, manter o tratamento é importante. Tem que ser o mantido. acompanhamento, acima de tudo. Porque, paralelo à imunoterapia que pode ser feita, muda os tratamentos Sim. medicamentosos contínuos. Existem os tratamentos que são Isso. permissíveis ser feitos na época da Na gestação. gestação. Seja o corticoide nasal, seja os antihistamínicos, caso o paciente tenha crise. Isso E mesmo. isso não precisa o paciente parar de... se tiver com crise de rinite, não pode, porque não pode tomar remédio na gestação. Pode. Pode Tem e isso, deve, pode, né? deve. Pode e deve, Com porque certeza. senão também
paciente está lá em crise de asma, você Exato. pode também comprometer Prejudicar toda a gestação, toda a né? gestação. E o bebê, né? E o bebê. Como também crianças, né? Tem uma idade, né? Pra gente poder começar a imunoterapia. Não é qualquer idade que vai chegar lá no consultório, Sim. né? Que a gente vai fazer. Tanto a de ácaro como a própria dos alimentos, né? Existem Isso. as indicações pra gente iniciar, né? Mas pelo menos que tenham mais de 2 anos, né? Sim. As crianças, Isso. né? E depende, é bom avaliar a clínica também do paciente, Clínica, né? para ver se tem indicação ou não, Você- né? vocês verem gravidade. como são as coisas. No último congresso agora de alergia e imunologia, alguns estudos da parte de dermatite atópica com pura e simplesmente dermatite atópica, só dermatite atópica, com a sensibilização e imunoterapia alérgena específica para aeroalérgenos em menores de 2 anos, tipo em meses, 6 meses, 1 ano. Estudos promissores já nos Estados Unidos. Inclusive, a colega com quem eu falei, uma chefe lá de São Paulo, que eu comecei querendo angariar um público para poder começar Fazer a fazer essa esse tipo de avaliação. Eu avaliação. Aí ela imagino- perguntou, mas como é que é isso? Pelo amor de Deus, sublinguar uma criança de 1 ano, como é que a gente vai manter lá? Enfim, Mas tem não todas essas mantém, as nuances. crianças é muito difícil manter. Exato. Até Tanto as que você pode, a sublingual, você pode fazer nas crianças menores, você pode colocar na mucosa, e nem sempre é fácil colocar em jejum, nas menores. Então, Exato, você pode colocar em qualquer horário do dia, contanto que seja sempre no mesmo horário. E manter até aquele tempinho, né? Podendo manter o tempinho. manter. na Se superfície da conseguir, mucosa, né? Se conseguir, mas na criança menor é mais difícil. Eu estou aqui imaginando, eu acho que não pode no menor de 2 anos, porque imagina que se o paciente for ter reação, para você identificar a reação no menor de 2 anos é muito difícil. Mas eu acho que até talvez, o né? próprio Se não sistema for imunológico, para poder fazer a regulação que a vacina pede, verdade. né? Eu acho que eu Não preciso tá de uma pronto, maturação é isso mesmo. também. Não, e assim, a gente recomenda, tá lá a recomendação clássica, fazer sublingual, tudo bonitinho. Mas tem crianças que não Não, conseguem. eu Você sou acha que bem as mães vão tranquila parar? também Eu conversando eu com as mães. Não, se não vai dar exatamente embaixo da É. língua, pelo amor de Deus, não é? Sim. Vamos relaxar, não vamos deixar de usar por conta disso. disso. É. Deixa eu aproveitar até a oportunidade, até por curiosidade, que essas perguntas, inclusive, eu faço até na rotina da gente de consultório, até aproveitar a oportunidade que vai virar até uma discussão. Vocês têm pacientes que começam, por exemplo, de uma e migram para Sim, outra? tem. vice-versa? Sim. Tem. De qual para qual, Geralmente da sublingual para... Não, dos dois. Tem dos Não, dois. mas é Mas mais o meu é da do- subcutânea, pra porque sublingual, percebe pronto. que a criança não tolera, Exatamente, não aguenta o meu mais. também, já Então, tá quando é cansada. criança, eu já passo direto para sublingual, É, porque eu já e- pergunto para os pais se ele tolera Exato, ou não. é. Aí os pais já sabem, eu nem insisto. Hoje eu tô mais assim também, eu perguntando o que é que a Sim, criança qual vai se opção, adaptar é. mais, mas acontece. Mas assim, aí, às vezes, porque eu falo muito claramente, que é o que eu acho. As duas são eficazes, mas, de fato, a adesão ao tratamento da subcutânea é muito maior. Muito melhor. E mais prático para os pais. Isso. Hoje em dia, as mães são muito ocupadas. Mas né? aí essa praticidade perde quando a criança dá Não, muito então, trabalho. aí eu pergunto, né? Aí quando eu falo da praticidade, aí a maioria das vezes, não, vamos fazer subcutânea. Eu digo, aí vejo muita reticência, a criança começa a chorar, aquela confusão, eu digo, Aí não mas vai nada dar. impede que Isso. você Migrar. drene para cá. É. Também, se quiser já começar. Quando eu vejo a criança relutante, eu já digo, não, vamos fazer assim. Depois, se ele preferir, a gente passa e assim a gente vai ter essa Como se fosse- maleabilidade. Eu realmente, o meu fluxo geralmente acontece esse. Eu mostro a eficácia dos 2 tipos, mostro a realidade de como é que é feito, a depender da idade da criança, mas eu vejo uma considerável parte dos pacientes migrando da imunoterapia sublingual para subcutânea exatamente vejo pela também, adesão. Renato. E às vezes aquela mãe e aquele pai que sabe que aquele tratamento é importantíssimo para ele, vai relutar. Não, doutor, ele vai fazer subcutânea. Vai fazer. As meninas, até as nossas profissionais lá do instituto, a enfermeira, quando vai fazendo a imunoterapia e aquela constância daquela reluta, daquele sofrimento, elas mesmas vêm conversar com a gente. Doutor, o senhor E quer realmente, conversar às com a vezes, Já fica a aconteceu criança, isso comigo. Já aconteceu isso comigo. A nossa enfermeira foi conversar com o doutor Renato. E ela é boa de aplicar É, injeção são boas em de criança. aplicar, elas são extremamente Em profissionais. criança, é sabem manusear. porque quando ela vê, porque é sofrido Exatamente. mesmo. E às vezes é muito Quando sofrido elas para vêm criança. conversar com a gente, ela fala, porque aconteceu é isso. dificuldade. Doutor Renato, o senhor não quer conversar com a mãe e o pai do paciente X, porque
porque assim, tá dando uma dó dele. Toda vez que ele vem aqui pra fazer a aplicação, a gente tá começando a ficar com pena dele. Deixa eu conversar. Aí eu fui conversar com o pai e a mãe. Tudo bom, senhor? Ó, tô conversando com a senhora pra ver o que a senhora tá achando da imunoterapia. Tá tendo... Doutor, tá ótimo. Tá. Doutor, tá ótimo. Não tem do que reclamar. As mulheres. Doutor, Tá indo eu uma tô vez entrando em por semana, contato. tá resolvido. Doutor, é o seguinte, é um tratamento que eu sei que tá melhorando pra ele, eu já tô vendo resposta, eu sei que é pro bem dele, igualmente as outras vacinas que a gente faz. E eu tenho certeza que se eu for fazer sublingual, eu não vou ter essa adesão. Aí vocês verem a individualidade de cada paciente. É bem individual mesmo. Aí eu digo, não, perfeito. A gente tá aqui para trabalhar em conjunto para a gente poder... Eu dar o tratamento melhor e que vocês tenham a melhor adesão e o melhor mas a propósito desse, teve uma paciente, uma adulta, uma senhora já. Ela não me falou. Porque quando é adulto, eu costumo dar opção, né? Eu acho que eu sei que é. Foi a você depois, né? Ela não me Não, falou. eu vejo ela. Eu acho que eu já ouvi. Ela tem pânico. Eu já vi as enfermeiras falando. Ai, tadinha, ela começou fazendo isso, que era um sofrimento. Eu vi, eu acho que era pedindo, a enfermeira pedindo para passar para sublingual. Você foi lá, ela disse, não, vamos passar para sublingual. Ela depois chegou para mim, doutora, eu estava com tanta vergonha dele disse. E olha que é aquela agulha de insulina, né? Aquela bem fininha. É o medo mesmo, Você vê que não é porque é criança que vai fazer sublingual. E já tem criança que faz de boa, né, também. Sim, a maioria faz. A gente tem 2 tratamentos igualmente eficazes, né? A depender da individualidade de cada um. E alguém já teve algum paciente que precisou parar a imunoterapia porque não teve resposta? Não. Rapaz, não. Não tenho. Você vê como são as coisas, né? A não ser que ele parou. Ele parou, sim, mas assim, que eu já tive um paciente que não respondeu do mosquito. Você sabe quem é a paciente que a gente já discutiu ele? Você falou do mosquito, teve um também que ele não... Só que ele desistiu no segundo frasco. Mas eu tenho de lá, não é parâmetro. Não, esse aparelho, o que eu entendi, até então, estava fazendo direitinho. Não teve resposta. As pessoas querem tudo muito imediato, sim, né? Tem que explicar também isso, que é um processo, que é um processo. Né? E aí eu acho que ele não gostou de esperar, enfim. E o demais, não. Realmente a gente tem tido uma ótima resposta. E quando o paciente reclama, fala muito que não tem resposta com o diácono, não é nem que não tem resposta. Realmente a gente consegue uma resposta, mas a gente tem que ter cuidado com o ambiente. Não adianta a gente estar fazendo a imunoterapia e ele chegar e o pai está fumando em casa. O pai dorme com um tabagista. Tá lá aquele ventilador cheio de poeira na cara da pessoa. Então, tem que rever todo o ambiente. O travesseiro do paciente é o cachorro. Tem que mudar um pouquinho. Uma outra coisa interessante. Vocês já fizeram vacina para o cão? Existe imunoterapia para o cão? E para o gato. Isso é uma coisa nova, né? Na época... Da sua... Nova. Isso é uma coisa nova para minha época. Então, a mais gente tem benefício, feito, né? esse eu tenho visto também ótima resposta. Não só associado com ácaro, mas também já tenho paciente só fazendo para o cão e paciente só fazendo para o gato, isoladamente, porque não tem outra sensibilização. A sensibilização é única e exclusivamente para o cão ou para o gato. Ou seja, ninguém está condenado a não ter gato, cachorro, se quiser, se for alérgico a um deles. Né? Então, você não precisa se desfazer do seu bichinho. Todo tratamento, pensando em imunoterapia, pensando em vacina, todos esses extratos que a gente faz para tratar, para ver se melhora, são tratamentos que são feitos pesquisas, são feitos estudos para avaliar a eficácia. Não é à toa que está 100 anos, exatamente, porque, por exemplo, tem um que eu vou fazer agora, que é para equino, que é para cavalo. Sim, que também ele é um paciente que ele tem alergia a ácaros de poeira domiciliar, vive no seu dia a dia normalmente, vai para tudo, dorme, às vezes abre um armário de poeira, tem a sua rinitezinha bem tranquila, não atrapalha a qualidade de vida dele. Porém, quando ele vai correr vaquejada, vai para uma baia de cavalo, ele, doutor, meu Deus do céu, isso atrapalha demais. Ou seja, esse paciente aqui, o benefício, a princípio, eu vou tentar fazer a de equino, que tem estudos com melhora, e ver uma possível melhora, olha aí, se Deus quiser, né? e trazer... Olha a imunoterapia, olha os benefícios, né, da imunoterapia para... basicamente tudo. Ninguém precisa viver com alergia. Você tem como controlar suas doenças alérgicas, porque, de fato, a imunoterapia é um tratamento extremamente eficaz. Mas você tem que procurar o especialista correto.
né? Uma pessoa que tenha segurança, que tenha experiência no que está fazendo. Que saiba fazer diluição, que utilize extratos de boa qualidade. Que o espaço em que você vai receber essa vacina esteja adequado, esteja seguro, né? Com a equipe. Que faça um acompanhamento, fique ao lado do paciente, né? Essa oportunidade que a gente tem lá no Instituto de ver aquele paciente, ele faltou, não veio, tá o frasco aqui, mas por que ele não veio? A gente entrar em contato, tá acontecendo alguma coisa, não tá tendo eficácia, vem aqui no consultório, vamos ver o que está acontecendo. Exatamente para a gente, porque o objetivo da gente é fornecer melhor a clínica ao paciente. Se o paciente procura a gente, é porque ele está com uma queixa, ele não está tendo uma qualidade de vida boa. E a gente quer ajudar nesse sentido. Está no nosso instinto ter feito medicina para poder ajudar o melhorar, próximo. né? Nosso objetivo é esse. É a nossa função, né? A gente estudou a vida inteira para isso, se capacitou uma vida inteira para isso, investiu e continua investindo. A gente vive em congresso, vive em jornadas, né? A gente estuda, a gente participa de eventos, então, e está sempre atualizado, né? Porque tudo muda muito rapidamente. Teve uma paciente que, quando eu indiquei, ela me falou assim, mas eu nem sei se isso é validado. Foram tantas coisas falando sobre vacinas e mitos e fake news, né? Alguns médicos renomados até já falando isso. E aí pegou isso para a vacina da alergia, né? E como a gente já explicou bem aqui, mais de 100 anos, né? Isso tem muito artigo científico, muita publicação e ela é muito eficaz. Não tem que a gente duvidar da vacina quando a gente procurar tudo que a gente já falou, né? Tudo certinho. Procurar um bom especialista, não tem que duvidar. Boa indicação vai funcionar. E olha que interessante, até como curiosidade mesmo. Na minha formação, eu não lembro de ter visto na disciplina, ou até como um possível tratamento de asma alérgica ou de rinite alérgica, a imunoterapia alérgica específica. A gente que é especialista, a gente sabe que o principal tratamento, o único tratamento que a gente trata a causa, é a imunoterapia alérgica específica. Para mim que dou aula, rapaz, é uma oportunidade enorme, uma gratificação enorme. Dizer já e fornecer isso, que existe esse tipo de tratamento que muda literalmente o curso natural da doença, coisa que eu não tive a oportunidade. Eu tive a disciplina de alergia e imunologia na minha época na faculdade. Apesar da imunoterapia ela ser centenária, é impressionante como que ela cresceu, como que ela se expandiu e o pessoal não fala tanto. Porque a especialidade cresceu também, né? Exatamente, falou tudo. A especialidade cresceu. Verdade, cresceu bastante. É uma especialidade nova, né? Mas cresceu. Está em crescente e ascensão, né? Eu vou falar um pouquinho como mensagem final, assim, vou puxar para o alérgico alimentar, que de tudo que a gente falou dessa imunoterapia, isso puxe para você também, né, que a gente pode fazer uma dessensibilização oral ao alimento, principalmente leite e ovo, hoje é possível fazer com trigo, né, com amendoim, e é uma dessensibilização que não vou mentir, não é um procedimento fácil, né, mas a gente está com uma boa equipe lá no Instituto, a gente tem todo o equipamento para dar segurança. Lógico que esse paciente que chega buscando esse procedimento, né, a gente tem que avaliar se ele vai estar na indicação do procedimento, então a gente tem que avaliar o tipo de alergia, o mecanismo, a idade, e tem alguns processos que são feitos até a gente chegar e vamos começar essa dessensibilização. Dura algum tempo, né, alguns pacientes podem, dependendo do esquema, 1 mês, 2 meses ou até mais alguns meses. Mas se você é um alérgico alimentar, que já tem uma certa idade, a alergia está difícil, não está controlada, quando eu digo assim, é que pequenos escapes fazem a criança ter crise, risco de anafilaxia, procura a gente lá no Instituto, vem se informar, né, saber como é que está essa alergia, o que é que a gente pode fazer para te ajudar e ver se ele se adequa nessa imunoterapia oral, né? Essa é a minha mensagem que eu queria deixar para esse paciente. O que eu queria dizer é que hoje em dia, que não tinha antes, aqui hoje outros grupos fazem, mas a gente lá no Instituto, a gente faz todos os tipos de vacina, todos os tipos de imunoterapia. E a gente tem tem visto notícias na mídia bastante sobre a alergia ao veneno, à picada de himenópteros, ao veneno de himenópteros. Vou falar de picada para falar, gente, do povo, porque a gente não fala em picada, né? Mas quem tem alergia à picada de inseto, a gente tem
como fazer esse tratamento, não menosprezar a sua doença, porque ela pode ser grave. Você não tem como prever se você vai ser ferroado ou não. A gente tem como fazer lá no consultório, com todo o conforto. Isso vai te dar uma segurança de você, se eventualmente você for picado, ferroado, você não vai ter risco de ter uma reação grave. E mensagem final, eu acho que eu comentei em outras vezes, até em rodas de conversa, a gente tem muitos tratamentos novos, aí, principalmente falando em asma agora, que a gente tem muitos tipos de imunobiológicos, a depender do tipo e do padrão de asma, do fenótipo de asma que o paciente tem. São medicamentos que auxiliam bastante, só que a partir do momento que a gente não trata a causa da asma desse paciente, dessa asma alérgica, por exemplo, se for uma asma alérgica, possivelmente a gente não tem um tempo determinado de tratamento medicamentoso, diferentemente da imunoterapia alérgena específica. Quando eu trato a causa e não a inflamação já ocorrendo, eu mudo o mantra que a gente fala, a gente muda o curso natural da doença, ou seja, a gente vai ficar resistente ao ocasionador do problema alérgico da gente. Ou seja, antes de causar a inflamação, eu já vou estar resistente ao ocasionador, por exemplo, da minha asma. Ou seja, além de eu ficar resistente àquilo com a imunoterapia, a gente faz o tratamento. A gente não faz só a vacina, a gente faz o tratamento, o auxílio, o acompanhamento do paciente de forma multidisciplinar, com as nossas profissionais, com as nossas enfermeiras, entrando em contato com o paciente, vendo as entrelinhas que possam estar acontecendo, que o paciente está atrasando, o que quer que seja, para a gente poder fornecer o melhor tipo de tratamento para o paciente. E a minha mensagem é a seguinte, se você tem algum tipo de alergia respiratória, rinite alérgica, conjuntivite alérgica, asma ou alguma outra sensibilização a picada, ferroada de abelha ou picada de formiga, ou tem hipersensibilidade à picada de insetos, existe forma de se tratar a causa. Então, é importante você procurar um especialista que esteja capacitado e preparado para isso. Nós, no Instituto, temos essa capacitação. Somos 5 profissionais em alergia e imunologia, treinados, capacitados e diariamente disponíveis, com toda uma estrutura de um consultório de nível 1. Ou seja, capaz, de nível 3, capaz de reverter qualquer tipo de reação alérgica que, por acaso, o paciente venha apresentar. Então, tem como resolver. A imunoterapia vai modificar substancialmente a sua qualidade de vida e impedir a progressão da sua doença. Por exemplo, uma rinite alérgica não tratada, ela vai progredir para uma asma. Então, não precisa chegar na asma para poder começar o seu tratamento, que consiste na imunoterapia, mas tem todos os cuidados com o paciente. Existem medicações que podem ser muito importantes no começo do tratamento, mas, de fato, a única que vai modificar a história natural da doença é a imunoterapia, e nós temos esse lugar onde a gente possa fazer isso com total segurança e eficácia.